É. Bom dia, está no ar o programa Dicas da Veveta ao vivo. E agora a gente está chegando perto da Páscoa, não é mesmo? Então, nós quisemos falar sobre o coelho e a Páscoa. E nada melhor do que uma médica veterinária que cuida apenas de Silvestre. Érica está aqui conosco. Érica, obrigada, bom dia e bem-vinda. Bom dia, agradeço o convite, né? E vamos falar um pouquinho desses pequenos bichinhos. Então, na verdade, doutora, o que acontece? Infelizmente, as pessoas associam a questão de coelhos com a Páscoa, não é mesmo? E compram no impulso esses animais, não sabem depois o que fazer. E você já teve essas situações? Você já passou por isso? 100%. Diria que na época, assim, o pós-Páscoa, falar 100% é sacanagem até. Vamos colocar 90% pós-Páscoa, sim, tá? Porque as pessoas acabam vendo, é bonitinho, filhotinho, todo meigo, né, é peludinho, e acaba tendo a cultura de coelho, Páscoa, né, o ovo vai trazer o ovo da Páscoa, então coloca naquela cesta, junto com o ovo de chocolate, e passa para uma criança. Mas peraí, né? A questão é que o coelho não tem ovo, ele não bota ovo. Não, é um mamífero. Pois é. Né? Então, de onde saiu essa parte, eu não sei. Onde o ovo, né, o coelho bota ovo. Né? Então, isso tem essa questão cultural. E a gente tem muito acidente pós-Páscoa. Tá? Porque se dá um animal para uma criança, onde é um animal com filhote, sensível, né? Não é que ele é frágil, mas você tem que ter cuidados. É um animal que o tamanho de uma palma da mão, porque é o mais bonitinho, mais fofinho, e isso acaba gerando problemas, que às vezes aperta demais, que eu já tive problema, deixar cair, pisoteio, porque a Páscoa é onde vai ter aquela ceia, onde tem aquela reunião de família, né? E aí o animalzinho tá solto, brincando, todo mundo quer pegar, então você tem gera um estresse pro animal também. Que né? na verdade não teve nenhum desses tipos de contato anterior. Exato. Porque, como é que funciona a criação de coelhos? Então, o ideal, qualquer Não, pessoa... a criação, por exemplo, A criação. quem cria coelhos para vender, eu imagino que não tem esse contato físico, ser humano com bichinho. Tem. Hoje a gente tem. Hoje tem alguns criadores que estão focados para o mercado pet. Lógico, depende de onde você vai comprar. Eu, particularmente, indico comprar sempre direto de um criador. Entendi. Tá? Para você conhecer as matrizes, igual com o gato, né? Então, conhecer as matrizes, conhecer o local, conhecer a forma desse criador que está criando ou não, tá? Questão do bem-estar desse animal. Então, você tem toda essa parte que envolvida. Aí, supostamente, viriam animais mais dóceis, Vem né? animais super tranquilos. Agora, se você for comprar naquela casinha de ração ali, que normalmente são animais que eram tidos de biotério, né, oriundo até mesmo para comida, eles não vão ser mansos, dóceis como um pet. Explica para quem está assistindo o que é biotério, só para eles poderem Biotério entender. É um local de criação destinado para animais ou para pesquisa ou para animais que vão para abate de serpente, abate para alimento de outros animais. Então eles não têm esse contato físico, é Não isso que a tem gente tá contato falando. físico, fica dentro de uma gaiola, alimentado, pronto, acabou. Tá. E aí, depois que a pessoa passa a passo, que você falou que tem todos esses acidentes, a pessoa quer desistir do coelho e aí a gente tem um grande problema, né? Temos um grande problema, sim. O que acontece? Procuram você para te perguntar o que fazer com esses coelhos, doutora? Alguns sim, pedindo ajuda para a gente ver para quem doar, porque eles descobrem depois que o animal rói coisas, que o animal cavoca o jardim, né, que é cavar o jardim, que um animal precisa de água, comida, veterinário, boa alimentação, né? Que a urina deles também é horrível, que queima, né? Tem um odor mais forte, né? Então a gente tem toda essa parte envolvida que se esquece. Né? Quando você vai adquirir um animal, tem que lembrar que é uma vida que você vai... Ali a expectativa de um coelho é de 6 a 8 na literatura. Então, hoje a gente vê na clínica indo até 12. Tem uns pacientes de 12, né? Então, também. Isso vai variar bastante. E, infelizmente, o pessoal liga às vezes... eu preciso doar. Então, às vezes a gente escuta... eu doei porque ele roía o meu armário. Mas ele é um roedor. Não, é um lagomorfo. É diferente do roedor pela dentição. Muda pouquíssima coisa, é coisa técnica, tá? Mas ele rói as coisas, ele cava, ele vai fazer isso,
né? Então não tem como. Então ele tem, eu até sempre brinquei, tem uma cliente que a gente dá risada com isso. Tem boca, tem dente, vai morder. Tem unha, pode arranhar. Então depende do jeito que pegar, pode ter esse problema. A gente né? tem uma foto, inclusive, das unhas dos coelhos para mostrar, porque são unhas bem grandes, né? São bem rígidas, né? Elas são rígidas. O grande, assim, às vezes o pessoal deixa. Mostra pra gente, sem Paulinho. cortar. Essa não dá pra ver tanto, porque tem um pelinho. Acho que tem mais outra, não tem, Paulinho? Aí, Olha ó. a unha. É grande essa unha, né? São assim, e vê que ela está cortada, Eu vi. né? Que tem a parte de sangue, ainda não pode deixar tão curta, porque você tem uma veia dentro, né? Ali também. Então a gente tem que tomar um cuidado ali. Então, às vezes, o animal não quer ser mexido, ele pode arranhar, né? E sem contar que a parte muscular é muito forte do coelho e a parte óssea é menos. Então, você pode ter fraturas, que é o que acontece. Assim, na rotina da clínica pós-Páscoa, infelizmente, são traumas. Você sabe que, assim, há alguns anos, não me recordo se foram há 2 ou 3 anos atrás, eu fui resgatar um coelho na Páscoa, que chamava Gabriel, e eu era a Gabriela. Você sabe que saiu até no Estadão, saiu um monte de gente, vieram atrás de mim, porque imagina, né? Juntou tudo. E quando eu fui buscar, eu juro, o espaço que ele estava era um tamanho assim, e era uma ONG de cachorros, e tinha um pitbull, tadinho, rondando, porque ele queria pegar aquele coelho, né? É uma presa. Infelizmente, coitado, né? O pitbull eu consegui resgatar também e doar, que era um doce o bicho. Não tinha problema nenhum, não estou falando mal de pitbull, ao contrário, Jamais, que eu adoro, pelo amor de tá? Deus, que eu também amo. Mas, o coelho. E aí veio o Gabriel numa condição de uma outra Páscoa que teve no outro ano desse animal, a pessoa quis jogar fora esse bicho, e aí essa ONG, essa protetora acabou pegando, e aí veio pra mim. Então tem os vídeos do Gabriel, se vocês quiserem depois assistir no meu canal, no Dicas da Veveta, vocês vão ver. E aí até que eu consegui encontrar uma família que tinha um sítio, alguma coisa assim. Aí eu fiz jurar em cima da Bíblia que eles não iam comer o coelho. Aí eu doei. É complicado. Aí eu falei, bom, agora que eu equilibrei o bichinho, ele pode ir, né? Não, então eu falei, caramba, comer meu coelho não, né? É difícil. Né? Mas tem alguma ONG, alguma coisa que resgata esses bichos depois? Porque hoje, o que eu tenho conhecimento é do GAC, do Grupo de Apoio ao Coelho, tá? É uma ONG que ajuda, ela faz alguns resgates e ajuda a fazer essa doação. Doação sempre consciente. Então, animal castrado, né? Animal bem cuidado ali, o mínimo. Então, eles vão cuidar no primeiro, que é isso que eu vejo, que eu acompanho eles também pelo Facebook, tá? E a gente vê que eles vão fazendo essas doações. até porque, né, Érica? Às vezes a pessoa compra 2, porque tem 2 filhos, sei lá, e aí nesse processo acha que são 2 machos, começa a procriar tudo dentro da casa da pessoa. Eu já tive cliente que comprou 4, comprou 3 fêmeas e um macho. Misericórdia! E achou que o macho vinha castrado. O final deram 27 coelhos, porque ela me procurou e a gente foi castrando. Não, até ela descobrir, castrando. né, que Sim. o coelho não estava castrado e começou a procriar tudo, deve ter nascido todo mundo junto. Sim, não, vai nascendo todo, porque é por volta de 33 dias de gestação. E ela já está apta a reproduzir de novo. Então, é uma atrás da outra, né? Então, tem toda essa parte. E aí, me conta, o que aconteceu com essa pessoa? Não, ela castrou todos. A gente castrou todos os machos na época. Então, assim, tinha testículo, descia os testículos, já castrava, descia o testículo, já castrava. Porque eles estavam castrando, primeiro foram os pais, as fêmeas, as mães todas castradas, o pai castrado, e aí começou os filhos. Começou com os machos. Né? Então, que castrou. É mais rápido, mais barato, mais fácil. Exatamente. E aí as fêmeas ela deixou pra ir castrando, depois de atingir uma idadezinha ali já, e castrando com calma. E depois ela foi doando. Ela foi doando de forma também responsável. Gente, pensa numa situação dessa. Você resolve, por qualquer motivo, comprar 2 bichinhos, porque talvez você tenha 2 filhos. Não, então, mas imagina. Você vai comprar um coelho para um filho, um coelho para outro filho. De repente, quando você vê, nasce filho, aí você, em vez de ter 2, ela passou a ter 27. E aí começa a ter que procriar todo mundo e ter que resolver. Olha o pepino
que você não pense em nada disso antes de quando você vai resolver comprar o coelho para fazer a festa da sua Páscoa. E antes mesmo de comprar o coelho, precisa estudar sobre a espécie, como qualquer outro. É que nem você comentou do Pete. Eu sou apaixonada por molossos, né? Então, eu tive um dogo, teria de novo. Conheça a raça. É a mesma coisa, você quer um coelho? Conheça o coelho, o que ele faz. Né? É aquela brincadeira do Globo Repórter, o que ele faz, de onde ele vive, para onde ele vai. Né? Você quer um porquinho da Índia? O que precisa? Uma chinchila, uma serpente, uma ave, uma arara, uma coruja. Conheça a espécie que você vai trabalhar, conheça o criador. Né? É um gato. Qual o espaço que ele precisa? Espaço? E falando nisso, me conta os hábitos do coelho. O que ele precisa? Vamos supor, eu quero ter um coelho. Gabriela, eu tenho espaço para ter o coelho, eu quero fazer a festa. O que ele precisa, esse tutor, para poder ter um animal em condições de saúde? Eu falo, quanto maior o espaço, melhor. O ideal sempre, a gente fala, você pode manter em cercados, em períodos, e solto sob vigia, a não ser que sua casa seja preparada para ele. Como seria o preparo para casa? Esconder todos os fios. Agora, assim, não é a questão de perda material. Que o pessoal, comeu o meu carregador do iPhone. Tá, o problema é se ele comer o fio da geladeira, onde ele vai tomar um choque, ele pode morrer, né? Onde ele pode pegar o fio de uma máquina de lavar 220, vai morrer eletrocutado. Então aí que a gente tem que estar com toda essa proteção. Então locais para não se machucar. Então eu falo, o cercado eu acho que é o ideal. Hoje muita gente cria em gaiola, que não é legal. Imagina você viver num espacinho que você não consegue girar, né? Então a gente fala, o mínimo ideal é um cercado, que você pode colocar e soltar. Um cercado também. Você acha que tamanho de quanto? Eu sou menos fora de noção com tamanho, assumo. Mas tem 2 por 2, por exemplo? 2 por 2 é perfeito, que é o que tem nas grandes lojas hoje, né? Então isso fica bem legal. Você faz 2 metros por 2 metros. E hoje, eu não consigo comprar um desse em grande loja. Dá para fazer cercados com aquelas prateleiras de loja que você consegue montar. Né? Então você consegue fazer de formas artesanais também e seguras. Isso, né? O coelho, até onde eu sei, que eu sou veterinária também, mas nunca mexi com o Silvestre. Erika é minha amiga de faculdade, olha que delícia. O coelho é muito limpo. Sim, não ele não gosta de fazer cocô e xixi aonde ele come, não é isso? Não. Ele tem que ter essas distâncias, né? Dele. Então você ter a caixinha lá para ele fazer xixi, cocô, dá para acostumar o animal a fazer xixi, cocô, sim, separadamente, né? Precisa fazer a higiene diária, é o ideal, né? É o que eu sempre brinco. Você gostaria de estar num ambiente desse, todo tipo sujo? Não. Entrar num banheiro sujo? Não. O animal também não. E é um animal que tem uma sensibilidade olfativa muito grande. Então por que você vai deixar ele naquele cheiro? Nossa, imagina, e o xixi dele é tão forte, né? São bem ele são tem bem essa forte. sensibilidade de olfato. Tem também, né? Tanto que eu brinco, os olhos são lateralizados, porque o animal é uma presa, então ele precisa ver o que vem da lateral, né? O narizinho tem toda essa parte de olfato. E a alimentação? A alimentação, ele é um herbívoro, tá? Então a gente fala assim, a ração de boa qualidade, ela é uma base. Então, muita verdura escura, feno, eu brinco, feno, mais feno, que é o capim, tá? Que você encontra hoje com facilidade em grandes lojas, né? E é isso a alimentação deles. É verdura. Até para quê? Para você evitar problemas dentários. Eu vou manter só na ração. É fácil? Concordo. Fácil, mais barato, né? Mas você vai ter problemas dentários, porque o crescimento do dente do coelho é crescimento que a gente chama de elodonte, crescimento contínuo, não para. Então, se ele comer a ração, ele vai comer assim, né? Quando ele come a verdura e o feno, ele faz esse movimento. Então, desgasta-se os dentes, né? E junto com as fibras grosseiras vai tendo desgaste também. E isso faz necessário, né? Senão, você vai ter um gasto com o odonto. Que o odonto me perdoe ali, mas você evita-se dor de cabeça, mantém um bem-estar para o animal. Na verdade, é a prevenção de uma doença, porque Exato. O dente do coelho, ele cresce o tempo todo, não é isso? O tempo todo. E você desgasta isso na alimentação, você desgasta isso do médico veterinário especializado em a parte de odonto, Exato. que mexe com silvestres também. Não assim, tem muito o que fazer. E aí vai ser uma anestesia, tá? Vai ser gastos com o veterinário especializado, vai ser com toda a parte de pré-cirúrgica, porque sim, precisa,
né? Falar que, não, é tranquilo. Gente, precisa de um exame de sangue, precisa de exame radiológico, você precisa, igualzinho pra gente. Então tem todo esse gasto que às vezes fala, não, é baratinho comprar o coelho, mas tem que lembrar dos gastos que você tem, do cuidado. E é verdade que o coelho pode morrer de susto? Pode sim, de estresse, que a gente chama de miopatia de captura. Por estresse, sim, tá? Érica, você já viu algum? De imediato, não, mas em 24 horas, sim. Foi depois de um ataque por outro animal, por um predador, tá? Então, a gente teve isso, sim, que a gente viu depois, no pós-mortem, que teve miopatia. Essa questão de que você fala de soltar com vigia, eu acho importante, porque eu comentando... Ontem eu estava reunido com alguns amigos que a gente ia falar sobre coelhos e eu tive um relato de que a casa da pessoa era muito grande e tinha grama e tinha tudo. Então eu falei assim, eu vou deixar, só que tinha piscina, eu vou deixar o coelho aqui comendo a grama e eu vou, não sei, levar minha filha em tal lugar e volto. E quando volto o coelho estava morto na piscina. Afogado. E aí ele falava assim, mas por que o coelho morreu se ele tinha potinho de água dele ali do lado tal, e ele morreu tentando pegar uma quantidade de água maior. Aí eu falei, bom... X, né? Porque ele pode ter visto aquela quantidade de água e nisso caiu. Ou escorregar, não sei, né? X, né? É assim, eu ainda pergunto, o ovo ou a galinha? Tem que ver qual era, o que aconteceu. E aí, será que ele estava fugindo de alguma coisa e caiu? E aí existe a questão do trauma da criança, que era o bichinho da criança. Nossa. E aí a criança vai olhar o bicho dela morto, escondido na piscina. Sim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Quais são as doenças mais comuns do coelho? Dente. Na verdade, em primeiro lugar, primeiríssimo. Por conta dessa questão do desgaste. Até, mas em primeiro a gente fez um levantamento de estudo com 807 animais. Né? Tá até fresquinho ainda, que a gente estava vendo umas publicações esses tempos. Em questão de um espaço de acho que 6 anos, agora que me falhou a memória. Primeiro lugar, dermatológicos, tá? Então, problemas com fungo, ácaros, entre outros. Lembrar que alguns deles, quase a maioria, também? São sarnas, né? Zoonose, transmite para nós humanos, tá? Segundo lugar, gastrointestinal, ligado com a alimentação errada, tá? Terceiro lugar, trauma. Quarto lugar, o odontológico específico. Tipo, vem só para o odontológico, porque o gastrointestinal normalmente está ligado com o odontológico junto já também, tá? Porque, veio porque não está fazendo cocô, parou de defecar, as bolinhas estão pequenininhas, não estão mais que nem um Nescau Ball, né? Todo bonitinho. E aí a gente vai ver que tem estase. Né? Ou bola de pelo, porque eles não vomitam, igual o gato, né? Então a gente tem todo esse problema aí, tudo a questão de gastrointestinal e odontológica na base da alimentação. Então um bom manejo, então você conhecer o animal que você está adquirindo... Mas isso eu acho que é a melhor coisa, todo silvestre, você é uma médica de silvestres, você sabe exatamente que o manejo é tudo, né? O manejo é tudo, É que o cão e gato já está estabelecido o manejo. E a pessoa pega o cão e o gato, o que ela faz? Eu tenho que vacinar. Eu vou pro veterinário. Então é a hora que ele vai fazer toda aquela parte da pediatria ou geriatria, X, né? Agora os silvestres, não, peguei aqui o passarinho, o coelhinho, o porquinho. Tá tudo bem. Não conhece. Então, aí às vezes dá problema em ter o quê? Não procurar o veterinário pro preventivo. Né? A prevenção é tudo. E a prevenção com os silvestres, como que funciona no caso de coelho? Eles têm que tomar vacina? Então, a vacina não tem estipulada no Brasil para coelhos pets. Você tem na cunicultura ainda também, mas para coelho pet, não. Então, o vermífugo, como que, assim, se a pessoa quer ter um coelho, o que ela precisa saber? Que ela tem que levar de quanto em quanto tempo no colega? A gente indica a cada 6 em 6 meses, ou pelo menos uma vez ao ano, tá? Para quê? O preventivo é igualzinho. A gente pega antecedência. Tá? Corte de unha. Corte de unha. Vai ver se o pelame como que tá, o conduto auditivo, dentição, alimentação. Exame de fezes, para ver se precisa ou não vermifugar. Deu positivo, vamos vermifugar. Deu negativo, show de bola. Às vezes a gente faz o preventivo para ácaro, né? Ou para pulga, porque eles também pegam, depende do convívio. Se tem um cachorrinho, que eu tenho um caso, né? Que é um animal que ele sai na rua,
o cachorro e mora na mesma casa. E o coelho começou a ter pulga. E a gente falou, nossa, mas como tudo? Porque não é comum. Aí ela comentou, não, meu cachorro tá com puliciose, tá com pulga, infestação de pulga. E aí você tem que fazer o preventivo, né? Então você vai entrar com um preventivo ali diferente, né? Então dá pra gente fazer. Então o preventivo vai depender do quê? Do indivíduo. É diferente a gente falar, ah, não, é um coletivo, é uma criação. Se é uma criação, aí sim a gente vai estipular um processo de vermifugação, né? É igualzinho todos, que a gente vai manter o quê? Padronizar. A gente não tá vendo só o Gabriel. Coitado do meu bebezinho. Daí, me fala uma coisa assim, ó. Eu vou te perguntar, mas eu não sei se é isso mesmo. As doenças dos coelhos ou de algumas silvestres, quando a gente percebe, o negócio já está bem avançado, não é isso? Muitas vezes sim, porque a gente está falando de presa. E aí às vezes a gente não consegue, mesmo levando num colega, né, num veterinário, não consegue reverter. Pode acontecer. Mas assim, eu falo, onde tem vida, a gente tem que tentar. Viu? Ah, mas eu vou esperar um dia, 2. Não espera. Não, porque silvestres não tem como esperar, né? Às vezes é questão de horas, né? Leva e vamos fazer exame. Porque é uma frase clichê, mas eu tenho ela na parede da clínica. Os exames falam pelos animais. Já que eles não podem falar, os exames falam por eles. Então, assim, algumas coisas a gente consegue pegar nos exames. É num ultrassom, é num raio-x, num exame de sangue, né? No próprio exame clínico também. Então, a gente consegue ter isso. Porque ele não fala, tá doendo aqui, tô com dor de barriga, tô com dor no dente, tô com dor no ouvido. Putz, o dente cresceu de um jeito que tá lesando a minha linguinha. Não tem como isso, né? Então isso complica bastante. E mais uma coisa que eu comento, que quando nós como médicas, a gente vai pôr a mão onde dói. Então é natural que o animal vai te morder ou vai te arranhar, porque faz parte do processo, né? Então se eu não sei aonde está a dor, eu vou ter que ir palpando esse animal até eu conseguir identificar qual que é a lesão. E aonde está e o que proceder. Então realmente, o olhar clínico, a experiência do médico veterinário nesse lugar que você vai e os exames, eles vão tudo isso complementar e chegar num diagnóstico importante. Eu estava comentando com a Erika antes, ela sempre desde a faculdade quis seguir a área de silvestres e eu de cão e gato. Então eu comentei com ela que quando eu tive silvestres, na época que eu tive, eu levava no veterinário, olha que engraçado, de silvestres. E ela, por sua vez, leva os gatos dela num veterinário de cães e gatos. E isso é importante que vocês saibam, não é qualquer veterinário que vai saber mexer num animal silvestre. Eu me recordo de uma outra situação que perto da minha clínica tem uma clínica de silvestres. E num domingo ela estava fechada e eu estava aberta. E essa moça veio de muito longe. Eu não me lembro se era coelho, se era hamster, se era chinchila. E aí ela falou assim... Aí eu liguei para essa veterinária e falei assim, olha... A moça veio de longe para passar com você, mas ela está na minha clínica, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Ela ria. Eu falei assim, ó, só me orienta, o que você quer que eu faça? Eu sei que ela me pediu um sorinho com uma vitamina simples para fazer no subcutâneo. Eu falei assim, tá, mas não, faz um sorinho com vitamina B. Eu falei, tá, mas qual que é a dose do sorinho e da vitamina B? Porque assim, parece engraçado, mas a minha formação e o meu grau de responsabilidade é grande, eu não posso chegar empiricamente fazendo, né? Daí eu brinquei com a colega, eu falei assim, nesse momento eu tô sendo a sua enfermeira, né? E aí a gente conseguiu, e aí, quer dizer, no domingo para segunda, eu consegui dar algum tipo de suporte, né, que ela me orientou, e aí na segunda ela voltou para a veterinária correta. Isso é importante muito que vocês saibam. Existem hoje clínicas veterinárias que têm a especialidade de silvestres, mas existem clínicas apenas de silvestres, que é o seu caso, né, Erika? A clínica é exclusiva de animais silvestres exóticos. A gente brinca que não entra cão e gato, praticamente, porque a gente não atende, né? Porque você se especializou em silvestres. Isso. A minha pós-graduação foi em silvestres, meu mestrado foi em silvestres, toda a minha preparação de cursos foi em animais silvestres, minha rotina é com animais silvestres, então é difícil falar, nossa, eu vou atender um cão e um gato agora, né? Somos aptos? Somos. Mas temos a rotina? Não. Acho que não é a rotina, eu acho que é a consciência, eu acho que é o entendimento de que a gente tem uma vida na mão e por trás dessa vida tem um monte de pessoas que gostam desse bichinho. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem, né? A gente não está lidando com aquele coelhinho, o Gabriel. A gente está lidando com a Gabriela e toda a família dela. Exato. E isso é muito pesado pra gente também.
né? A cobrança que a gente se faz. E o grau de também. responsabilidade. Exato. Por exemplo, se ela tem um coelho que está com sarna, e tem criança, tem idosos, tem pessoas Nossa, imunocompetentes isso na família, a preocupação dela não é só cuidar do animalzinho, mas da família toda, orientar para que aquela família vá ao médico, para verificar se ninguém está com problema de pele. Então, infelizmente, a gente não tem a valorização do profissional como veterinário que nós deveríamos ter, né? É uma bandeira que eu, como médica, vou sempre trazer pessoas aqui que falem sobre isso, porque a gente é responsável por toda a saúde da tua família, tanto quanto o médico que você leva seu filho. Eu diria até mais, porque a gente está mexendo com todos os filhos. Exato. Né? Os de pena, os de escamas, os de pelo, né? E se a gente deixar passar essa sarna, vai pro seu filho. Ele vai coçar, ele vai ter problema, porque em humanos coça pra caramba, né? O que às vezes não coça no animal, coça muito, que nem uma doença fúngica, que é um tratamento longo, que muitos dos antifúngicos são hepatotóxicos, que lesam o fígado. Imagina isso pro seu filho. Que está em crescimento. Exato. Então vai ter problemas, né? Mais um motivo para vocês pensarem muito antes de adquirir um bichinho. Querida, o que eu vejo hoje um pouco de animais silvestres, que infelizmente a pessoa compra na emoção de ter aquele bicho, de repente ela se sente incompetente de criar aquele bicho, de não conseguir ter a estrutura que aquele bicho precisa e joga nos nossos parques municipais, estaduais. E eu queria que você contasse um pouco. Então, assim, a gente viu isso muito com iguana. Agora acho que parou um pouco das pessoas adquirirem iguana, né? Isso é um crime ambiental. Tá? Então, fala um pouco sobre isso. E o impacto disso na própria fauna e na própria flora dos parques, né? Porque eu vi isso com tartarugas e eu vi isso muito com iguanas, mas agora você falou que está acontecendo com coelhos também. Tem alguns parques também com coelho. Você vai criar, se você está num lugar onde não tem predador, você tem uma proliferação rápido. E o coelho, em específico, é prolífero. Né? Então, ela quer dizer que ele cruza a cada 33 dias. Exatamente. E aí pode ter de 6 a 10, 12, depende do tamanho do coelho, de filhotes. Então imagina um casal. Um casal. Se a gente não pensar nos filhos deles, um casal vai colocar pelo menos 100 animais. Quase isso. No ano. Isso, quase isso mesmo. Então é muito rápido. Então a gente vai ter. Então quem soltar animal é um crime ambiental. Pode ser preso? Pode, é um crime. Também a gente pode pensar aí, né, principalmente porque é maus tratos. Então, se cai em crime ambiental, de introdução de animal exótico na fauna brasileira, você cai aí em maus tratos. Até porque esse bicho nunca aprendeu a caçar, nem procura água, e de repente ele só come a raçãozinha dele no potinho. Ele não vai saber o que fazer. Né? É o que a gente fala. Então, às vezes, ele não sabe como que ele vai reagir ali naquele ambiente. Né? Então, falando de um coelho, vai sobreviver? A probabilidade é grande. Mas ele pode ser atacado por um cão de rua, por um coelho, né? Um gato. Né? E, às vezes, ele pode virar até comida. Infelizmente, você pode ter aí animal virando comida. Porque pessoas que são moradores de rua, por exemplo, vão olhar os animais e vão... Como comida, né? Porque eles estão ali numa situação também crítica de rua e complicado. Então pode ver também como, assim, tirar o lado doce de olhar só como um pet, mas a gente vê que ele pode estar olhando como um alimento para ele. A gente teve um problema que foi se discutido muito no Parque da Aclimação, que estava com um índice de gatos absurdo nesse parque. E aí, estávamos pensando em castrar todos eles, até então ok, mas queriam dar fim nesses gatos. Eu falei, olha, o impacto que vocês vão criar dentro desse parque vai ser muito maior. Se vocês castrarem, vai ser mais tranquilo, porque o índice de rato que vocês vão ter vai ser maior. Você concorda que tem um impacto diferente aí? Então, mas aí na fauna brasileira, você vai ter um impacto maior com os gatos. Não, os gatos já estavam lá. Aquilo já aconteceu. Já aconteceu, já aconteceu. Bagunçou. Mas sabe por que eles estavam querendo fazer isso e tirar os gatos? Porque começou a ter toxoplasmose.
Aí na areia. E aí eles tiveram que trancar a parte de areia do parque, aí teve um impacto em cima das pessoas que não podiam mexer, e aí eles não têm conhecimento de toxoplasmose, então eles achavam que se eliminasse os gatos, eles iam eliminar o problema, e não era bem assim. Né? Se começar a falar, não, a gente vai eliminar os gatos devido à fauna brasileira, que eles estão acabando com as aves, estão acabando com o tapeti, estão acabando com ratos X, Y, Z, né, de roedores da fauna, é uma coisa. Pensar em criptococose, esporotricose, entre toxoplasmose, entre outras aí, também eu acho que dá para pensar, mas eu acho que tem que primeiro sentar é One Health mesmo, que é uma Mas você concorda que os médicos veterinários precisam ser ouvidos nesse então, processo? Mas é total isso, e seriam médicos de várias áreas? Sim. Porque é o que eu falo, eu não tenho como estudar o impacto que isso causa, mas um biólogo consegue. Sim. Um veterinário silvestre consegue Eles entender como a coisa funciona. Por exemplo, o CRMV tem comissão de bem-estar, o CRMV tem comissão de animais silvestres, tem comissões, várias comissões. Eu estou falando assim porque a gente está mais dia a dia, que é o nosso, quem está representando a gente diretamente de silvestres e de todos nós bem-estar. Mas você tem de clínica, você tem várias de aquicultura, então eles têm que chamar. Né? A gente tem aí... Não pode fazer uma resolução disso a esmo, né? Não, sem contar hoje que a gente tem aí uma resolução a esmo, a de zoológico que saiu agora. Que é um absurdo, querendo acabar com o zoológico. Ninguém está vendo a importância que está isso. Dos estudos, de conseguir entender o animal e conseguir fazer com que esses animais não entrem em extinção, Exato. Ou conseguir tirar animais extintos da condição extinta. Exatamente. Então, assim, né? O pessoal está esquecendo que tem muito mais coisa atrás. Então, falar da questão só do bonitinho é muito complicado. E tem muito mais coisa atrás. A gente vê aí as ararinhas, as Spix voltando aí graças ao zoológico. Parabéns. Érica, como uma última pergunta, nosso programa já está acabando. Você recomenda coelhos para crianças? Então, pergunta muito difícil. Depende da criança, depende dos pais, depende da forma que essa família está disposta. Tá? O que eu recomendo é você estudar antes o animal que você quer. Então, eu vou refazer de novo a pergunta. Você recomenda que pais comprem coelhos na Páscoa para fazer a festa das crianças? Não. Porque uma coisa é você querer o bichinho e você entender o bichinho, e aí uma criança pode receber esse bichinho. Na Páscoa, eu entendi. Por isso que eu falei, eu vou refazer a minha pergunta, porque isso é muito importante as pessoas entenderem que um animalzinho vai viver, pelo menos pelo que ela está dizendo, até 12 anos. Então, você tem que colocar uma estrutura de 12 anos. Conhecer alguém que tenha, ou visitar um criador para você ver como é o cheiro dessa urina, a questão das fezes. Verificar se você consegue ter locais com fios escondidos, para que esses animais não sejam eletrocutados, porque eles vão roer, pelo que você fala. Casas que têm piscina, que têm jardim, chafariz, pensar numa proteção para esses animais também. Mais alguma recomendação, doutora? Procure sempre um médico veterinário especializado. Que aí ele vai contar para você o que você precisa, os pós e os contras de cada bichinho. Todo bichinho tem pós e contras de você adquirir. O importante é que você tenha qualquer animal que você queira com muita consciência. Tá bom? Queridos, dia 23 de março, não vai ser nesse programa, no próximo, vou estar aqui com a doutora Helena falando de coronavirose, né, que está aí em voga, as pessoas estão bem preocupadas, então fica com a gente. Próximo programa a gente vai falar sobre abandono de animais, mas dia 23 a gente vai falar sobre coronavírus com a doutora Helena do Instituto Pasteur, então vai ser um programa bem interessante. Érica, obrigada, muito obrigada por ter visto depois de 15 anos, né? E a gente agora mais próximo... Você entregou na cidade agora. Meninas, caramba! E aí, eu vou querer te convidar para outros projetos, que a gente tem várias coisas para conversar, né? Falar sobre ratos, falar sobre pombos, falar um pouco dessas doenças aí que são essas pragas urbanas, que eu acho que é importante, acho que você vai estar bem dentro disso para conversar. E o nosso programa vai acabando. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa ao vivo. Um beijo. Beijo, Érica. Obrigada. Tchau, tchau.